O que acontece depois que a vida para? A vida não para, ela continua. O tempo corre, tudo acontece, a rotina volta e ela se repete. Acordamos, trabalhamos, comemos, dormimos, estudamos e vivemos. E de repente, o inevitável acontece. Eu sou Silvana Furtado, vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história, né? Perdi o meu filho de uma forma bem trágica. Namorei 11 anos, passei 7 anos casada, tive um filho que se chama Felipe, que foi muito esperado por mim. Eu, com 1 ano de casada, eu pedi de presente para liberar para engravidar, né? E para minha surpresa, o pai dele deu um escândalo, né? E isso me surpreendeu porque desde o namoro ele já falava em filho, já tinha nome, se fosse menino era Felipe, se fosse menina era Maria Eduarda. Então isso realmente me surpreendeu negativamente. E até depois disso aí eu nunca mais falei, porque ele era muito agressivo, só que ele era agressivo dentro de casa, né? Fora de casa ele era um lorde. E aí eu me fechei muito, embora fosse meu sonho, mas Deus me mandou. Porque Felipe veio de uma ovulação tardia, eu fazia tabela e como eu ovulei tarde, eu engravidei e foi o meu melhor presente, sem dúvida. Eu cuidava dele como se fosse um boneco, literalmente um boneco, porque era a minha realização pessoal, né? Foi muito esperado. E quando ele nasceu, eu realmente, assim, curti todos os momentos. Eu nunca tive babá, eu mãe de primeira viagem, mas já tia de alguns sobrinhos. Então, assim, eu cuidei dele do meu tempo integral, né? Eu comecei a trabalhar depois da licença maternidade e pronto, só admitia estar sem ele no momento que eu estava trabalhando, porque eu precisava do meu ganha-pão. E ele era sempre muito alegre. Felipe veio, todas as crianças da idade dele dormiam muito cedo. Felipe entrou na escolinha com menos de 5 meses. E ele, quando chegava em casa, todas as crianças da turminha dele diziam, não, eles dormem muito cedo. E eu passava o dia fora, né? Então eu gostava que ele dormia tarde, porque era um momento de eu curtir. E foi uma criança que não foi de adoecer, apesar de ser de creche logo cedo. Foi uma criança muito feliz. Meu filho era conhecido por ser muito feliz, por amar abraço. Ele gostava muito de abraçar todo mundo, ele abraçava todos os dias o vigilante da escola, principalmente. Tinha um vigilante de um prédio residencial do lado da escola, que ele também subia as escadas para ir abraçar, então eu achava isso lindo. E eu incentivava, mesmo eu estando apressada, deixava ele subir as escadas para abraçar o outro porteiro, porque como o pai ele era muito arrogante e se achava melhor do que todo mundo, eu via que ele não era desse jeito, então eu incentivei bastante. Contagiava. Meu filho sorria com os olhos, meu filho tinha os olhos expressivos, tinha os cílios enormes, então ele sorria com o olhar. A marca registrada dele é principalmente isso, a alegria, o olhar brilhante dele, as perninhas grossas. Então ele veio realmente para não perder tempo, né? Ele veio para curtir a vida enquanto estava aqui. Então ele não era de adoecer, não era nada, e assim eu sempre curti o meu filho de todas as formas que eu podia. E eu realmente me desdobrava para dar conta. Quando eu saí de casa, por questões de medo do pai dele, a gente não tinha muito dinheiro, né? Eu fiquei muito preocupada se eu ia conseguir manter, né, nós dois, de uma hora para outra era só nós dois, e minha prioridade sempre era ele. Então eu ia muito para o Parque das Dunas, eu ia muito para a Cidade da Criança, que estava reinaugurando, programações baratas e que ao ar livre, levava o lanchinho dele, porque ele amava comer, era outra marca registrada dele, amava comer e comia de tudo, então eu combinava com ele, tinha uns combinados antes de sair de casa, a gente está indo para o Parque das Dunas, lá você vai escolher ou uma pipoca ou um picolé, não pode ser os dois.
porque financeiramente, né, ficava mais apertado para mim. Então eu levava lanchinho e tudo e deixava ele escolher um. Quando chegasse lá, apesar de amar comer, nunca me deu trabalho de ficar chorando, esperneando por esse motivo. Então ele veio realmente para não perder tempo, ele veio para ser feliz. Ele era uma criança extremamente feliz e amável. Então, os momentos que eu tenho com ele era de muito grudinho, né? Ele gostava muito de abraçar, então estava sempre abraçando, Ele foi um sinal de amor para mim, realmente. Foi meu primeiro namorado, namorei por 11 anos, como eu falei, só que desde os 4 meses que ele me tratava muito mal. E eu achava que era normal, porque a gente está acostumada a escutar que relacionamentos são difíceis, que a gente tem que engolir algumas coisas. A gente escuta isso, né? Os mais velhos falando, a gente ali criança já vai assimilando. E eu não tinha noção que aquilo que eu vivia era muito além do que o povo falava que era suportável. Então, assim, ele começou a me afastando dos meus amigos homens. Eu tinha muitos amigos na minha rua, amigas e amigos. Só que ele começou a me afastando dos amigos homens. E ele me fez acreditar que estava certo, porque agora eu estava namorando, então não podia ter amigos homens. Em seguida, ele começou a me afastar das amigas, porque, na verdade, ele não queria que eu tivesse apoio nenhum para eu não contar o que eu passava, né? E aí ele me afastou das amigas também, chamando de nomes bem baixos. E agora eu era uma pessoa séria que estava namorando sério, então eu não podia andar com essas pessoas. E assim eu fui me afastando. Ao ponto dele começar a me afastar da minha família. Eu tenho 3 irmãos. Meu pai e minha mãe foram casados até a morte do meu pai, foram 52 anos de casado. E eu tinha essa estrutura familiar. Mas ele começou a ter problemas ao ponto de eu não poder passar o Dia dos Pais, por exemplo, com meu pai. Meu irmão é mais velho do que eu, é o mais velho, na verdade, eu sou a mais nova. E ele namora com a esposa dele desde quando eu tinha 6 para 7 anos de idade. Então, a família dela é família da gente também. Então, no Dia dos Pais, eles tinham o hábito de passar o Dia dos Pais numa granja que eles tinham, né? E aí ele não deixava eu ir, porque ele dizia que meu pai não só tinha meu irmão de filho, que era para ele passar em casa, porque ele tinha outros filhos, e eu deixava de ir. Aí arrumava uma desculpa. Hoje eu não tenho mais meu pai aqui, e eu me arrependo absurdamente, mas na época não era muito eu querer, eu era obrigada a agir assim. Isso eu já trabalhei muito minha cabeça para eu não me culpar por ações que não são minhas, né? Realmente eu me permiti. Para muitos, eu fui fraca, né, de não ter enfrentado. Mas só eu sei o que eu passei, né, quando era só eu e ele. Então, ele era muito agressivo eu vivia tensa e sempre ele arrumava um jeito de eu que ter que pedir desculpa, né? Então, eu comecei a assimilar que a errada era eu que tinha que pedir desculpa realmente. E aí, de vez em quando, eu sou chamada para falar para jovens e eu sempre tento dizer sim, porque se eu tivesse assistido isso, alguém de perto falando, não um filme, uma pessoa de perto falando que isso não era normal, talvez eu tivesse saído disso bem antes. Então, quando eu tive meu filho, no dia do meu aniversário, com 2 meses e 6 dias de vida, meu filho, eu saí de casa, porque eu precisei fazer drenagem. Eu inchei muito na minha gravidez e quando eu estava amamentando, então eu tinha que fazer drenagem. E normalmente eu levava ele, porque a menina da drenagem era louca por ele, botava no bebê conforto. E o pai disse assim, não leve não que eu vou ficar em casa. Ele estava dormindo, eu deixei. Só que eu só saí para fazer isso, tipo 1h15 mais ou menos, para eu estar de volta. Quando eu voltei, eu escutava assim uns gritos absurdos. Eu morava num apartamento grande e para você escutar do lado de fora alguém gritando num quarto, especialmente no quarto que era nosso, tinha que ser muito alto. E ele estava gritando e chamando nomes bem feios. E eu achei até que era com um marceneiro, que ele estava chateado que tinha atrasado um móvel nosso. Mas eu já estava angustiada, mesmo sendo com um marceneiro, porque ninguém merece ser, né, brigar desse jeito. Mas quando eu entrei era com meu filho, que tinha 2 meses e 6 dias, e o motivo era... O meu filho estava tentando segurar a mamadeira, porque é instinto. Ele estava dando a mamadeira e o instinto da criança é segurar, embora na época ele nem se sustentava.
Mas o instinto é segurar, e ele não queria que segurasse. Então ele dizia palavrão com o menino e mandava tirar. Porque ele empurrava a mão, mas botava de novo, inconscientemente, né? E aí, nesse dia, eu acho que foi a decisão que eu disse assim, porque até então eu não sabia aonde eu amava, se eu amava ou se eu tinha medo dele. Eu não sabia o que é que me prendia a relação. Ali eu vi que eu tinha medo dele. E aí eu fui trabalhando muito minha cabeça, fui me vendo assim, vou ver assim, vou me imaginar sem ele. Porque como ele tirava minha autoestima, tirava tudo e minha capacidade, a gente acha que tem que ficar com ele, porque senão não sobrevive. E aí eu vi que comecei a amadurecer a ideia e tudo, e começou a ter umas coisinhas. Mas eu acho que o ponto, sabe, foi aquele, embora ainda tenha demorado a sair de casa. 1 ano e 5 meses depois, ele pediu para pegar na escola, ele passou um tempo sem falar comigo e só falava assim, para pegar Felipe, sabe, assim no WhatsApp. E aí ele pediu para pegar Felipe num dia que não era dele, na escola. Eu nunca quis confusão, porque assim, ele fez alienação parental, tipo, aniversário da minha mãe e da minha irmã. Era final de semana estar com ele. Eu pedi só para passar um tempinho na festinha, ele não deixou, entendeu? E aí eu não era essa pessoa. Então tinha tido uma audiência de conciliação, a primeira audiência que eu tinha pedido o divórcio, ele não tinha dado. Aliás, ele não deu. E aí ele pediu isso só para eu negar, porque ia ter outra audiência. E eu não neguei. Eu pensei que ele tivesse pedido só para isso e eu realmente não tinha... Olha, por mim a gente não era inimigo, por mim a gente se falava, a gente tinha um filho junto, a minha maior preciosidade. Então, as decisões em conjunto, sei lá, de mudar de uma escola, alguma coisa, era para ser tomada em conjunto, né? Como pessoas maduras. Mas ele escolheu dessa forma. Então, ele pegou e passou uma mensagem para mim. Ele pediu para pegar na escola, eu deixei. E ele disse que devolvia entre 8h30 e 9 horas. Eu fazia umas encomendas de brownies para vender, para ajudar, né, no sustento meu e do meu filho, fora o meu trabalho. E aí eu tinha uma encomenda nesse dia e comecei a fazer e tudo. Deu 8h30, deu 9, ele não chegou. Eu digo, não vou ser intransigente. Deu 9h30. Aí eu comecei a me aperrear um pouco, porque eu ainda fiquei pensando assim, ele deve estar no aniversário, às vezes a criança não quer ir embora porque tá se divertindo. Quando deu 10 horas eu mandei mensagem. E aí só ficou um vizinho do WhatsApp, né? Aí aquilo já me deu um aperto no meu coração, eu já comecei a me movimentar. E aí passamos a noite e a madrugada inteira resolvendo como para onde eu devo ir, pedindo as orientações. Um amigo nosso, que era meu amigo e amigo dele, de infância, do Colégio das Neves, inclusive, foi até a gente, ele era advogado, e ele nos orientou, mandaram a gente ir para o juizado. Quando chegou lá, disseram assim, tem que entrar com um pedido. Isso era 00:30 e pouco. Aí precisava de um advogado. E ele, apesar de ser amigo nosso de infância, tanto o meu quanto o dele, eles estavam brigados, porque ele era muito difícil de conviver. Então, ele estava meio brigado, não queria falar com esse amigo. E aí, quando chegou lá, ele não quis entrar, né? Porque ele disse, vai ser uma confusão, porque ele já está sem falar comigo e tudo. Aí eu me lembro que eu disse, Alexandre, é o meu filho que está sumido. Ele só fez sentar lá no juizado mesmo e fez a petição. E aí tramitou tudo virtualmente, porque quando tem plantão era assim. Hoje em dia já é mais comum, né? Ser virtual, mas na época não era, há 10 anos. E aí, eles no plantão, a juíza determinou e tudo, só que só podem entrar nas casas quando tem o primeiro raio de sol, né? Inclusive, essas operações que tem, às vezes, né, começa às 5 horas da manhã e tudo, é por conta disso, porque não podem entrar na casa. Então, a gente foi para o local que ele morava, o porteiro disse que ele tinha subido, interfonavam, ligavam, ninguém conseguia falar. E aí, quando deu o primeiro raiar do sol, a polícia entrou. Eu tinha comentado lá que ele tinha arma e eu tinha muito medo, que era uma arma do pai dele. E eu tinha muito medo e tudo. Aí o policial discretamente pediu reforço. Então, porque pensou assim que ele podia abordar com arma, né? E aí eu lembro que entrou 2 policiais por trás,
porta de serviço e 2 pela frente com o oficial de justiça. Só que quando eles entraram, encontraram os 2 mortos, né? Ele tinha matado o meu filho e se matado. Pai é suspeito de assassinar o próprio filho. Advogado executa o filho de 3 anos e depois se mata. Filho de 3 anos. Pai mata filho de 3 anos e depois se mata em Natal, Rio. Então, assim, ali, sem dúvida, foi a minha maior dor. Eu ainda tenho muita vida pela frente, se Deus quiser, mas eu sei que a maior dor que eu já passei, que eu tinha que passar, eu já passei. Porque você perder um filho já dói muito. E ele saudável, feliz, inocente, uma criança de 3 anos, cheio de vida, amado por onde passava. E você perder pela pessoa que deveria proteger é surreal. Eu ainda me sinto, às vezes, num filme de terror. Fez 10 anos agora, em setembro, dia 30 de setembro. Inclusive, foi no último dia do Setembro Amarelo, né? Que é de suicídio e tal, um mês de alusão a isso. E houve, né? Houve a morte, o assassinato do meu filho e o suicídio do pai. Se é que a gente pode chamar assim, né? Mas é isso. E assim, foi a maior dor da minha vida. Eu ali fiquei sem chão. Eu não imaginava, eu não conseguia imaginar a minha vida sem meu filho. Porque imagine que eu nunca tive babá, nunca tive nada. Então tudo meu era em função do meu filho. Já fazia um tempinho que a gente estava morando só nós 2, então mais ainda. Então meu filho me ajudava a tirar o lixo da escola, tirar o lixo para botar, né, no apartamento. Ele me ajudava com tudo. Às vezes até morava só eu e ele, às vezes até abotoar, tirar um fecho de uma roupa que eu não alcançava, ele subia na cama assim, eu me sentava e ele ajudava. Então de uma hora para outra você estar sem aquilo que lhe move não é fácil. Tem que ter muita fé. E tem que aprender a ressignificar muita coisa. E foi o caminho que eu optei, né? Apesar da dor, a dor ela é constante, a dor ela vai comigo para onde eu for. Quando eu tenho uma notícia muito boa, eu imagino contando para ele. Quando eu tenho um dia muito ruim, eu imagino que se ele estivesse lá, meu dia estaria melhor. Desculpa. Mas eu fiz uma promessa diante do caixão do meu filho de que eu ia ser feliz por mim e por ele, por nós 2. Eu tinha a obrigação disso. E eu lembro que minha irmã, ela... Assim, tudo aconteceu no prédio que eu morei antes, né? E que meu irmão mora lá. Então, assim, meu irmão é outro pai para mim. E ele não... Assim... Ele não tinha como me oferecer para eu ficar lá, até porque era no mesmo lugar. Então, eles se desdobraram. Minha irmã nem pensou 2 vezes. Minha irmã me levou do enterro do meu filho direto para a casa dela com a roupa que eu estava no corpo. E por lá eu fiquei 8 meses e meio. Minha irmã ficava com medo de eu fazer alguma coisa. Ela morava no 10º andar, então ela não me deixava só com as filhas dela. Aí eu que nunca gostei de dar trabalho a ninguém, eu ficava meio incomodada, porque do nada meu irmão que trabalha aqui só, chegava assim no meio de uma tarde, sabe, na casa de minha irmã. Aí, do nada, ela dizia assim, eu tô indo ali no supermercado, aí eu comecei a perceber que ela tinha pedido para ele ir para lá, para poder ela ir no supermercado, porque eu não queria me deixar só. E eu dizia, olha, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada com minha vida, assim, porque eu prometi para o meu filho que eu ia ser feliz. Assim, eu não quero decepcionar, então eu não vou tirar a minha vida por conta dessa dor, não, porque eu prometi a meu filho. Ela disse, não. Aí foi até tema de eu conversar com o meu psicólogo. Eu disse, eu estou me sentindo assim, que estou transformando a vida da minha irmã num aperreio, porque eu fiquei imaginando se fosse eu que tivesse com medo que a pessoa soltando minha mão, eu ia pular de um prédio, vamos dizer. Aí ele disse, se permita ser cuidada. Aí aquela frase foi muito importante para mim, porque eu acho que eu estava de cuidar de todo mundo. Eu tinha que estar sempre atenta, senão era muita confusão no meu relacionamento, então eu tinha que viver atenta, assim. E de repente eu estava sendo cuidada por uma irmã, né? Porque ela foi um pouco mãe minha. Ela me colocou no colo, literalmente. E ela soube, assim... Aí eu cheguei para ela e conversei com ela. Eu disse, olha, eu até conversei com o meu psicólogo que... eu estou angustiada por conta disso. Ela disse não, ela soube conduzir muito bem. Ela estava com medo, né? Porque qualquer um ficaria. Mas ela disse assim, não,
eu confio em você. Agora é porque assim, você está tomando medicamento, pode ser que você não se sinta bem, e as meninas não vão ter, as filhas dela, não vão ter, né, a ação de lhe ajudar. E é de suma importância, muito importante para a vida de um enlutado, é quando ele dá uma pausa para que ressignificar a vida, para quê? Para entender o que aconteceu e trabalhar sim, uma forma que ela tenha mais paz, mais tranquilidade. E que aí, quando a gente trabalha com a fase de luto, para chegar numa aceitação e ter uma saudade, não como dor, mas como um momento de vida que teve com o ente querido que partiu. Eu estava, acho que vivendo no piloto automático, né? Eu voltei a trabalhar com 7 dias, passei uma semana sem trabalhar, e aí voltei a trabalhar, mas o pessoal lá me respeitou muito e disse, olha, que pela lei são 3 dias quando você perde um filho. Eu não tinha condição de voltar porque o 3º dia seria num sábado, eu acho, sei lá. E na sexta eu fiquei sabendo que o delegado queria falar comigo. Aí o que é que você imagina? Que o delegado está desconfiando que você participou daquilo, né? É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Mas não, é porque um crime dessa natureza, ele tem que ouvir os envolvidos. Só que ele não me intimou para não ser assim, ele mandou um recado. Se não funcionasse, é que ele ia ter que intimar, né? Então ele mandou um recado que queria falar comigo, mas depois da missa de 7º dia. E assim, depois da missa de 7º dia, eu fui para ser ouvida por ele e fui trabalhar. Minha irmã foi me deixar no trabalho como se fosse o primeiro dia da escola da gente, né? Quando é pequenininha. Ela foi me deixar no trabalho. O pessoal lá me respeitou muito, respeitou o meu momento. E assim, cheio de altos e baixos. Mas que eu não me via sem trabalhar, porque eu acho que se eu passasse um mês em casa, quando fosse para voltar, eu ia sentir como se, vendo todo mundo que eu trabalhei ali, todo mundo querendo falar comigo, então eu acho que ia ser sempre difícil, eu acho que eu ia ficar cada vez mais difícil. E eu gosto muito do que eu faço, do que eu trabalho, então isso de certa forma, né, me movia. Né? Eu tentava fazer o meu melhor ali, passei um tempão que nem batom eu usava. Tinha um chefe meu que dizia assim, passe ali um blush, porque você está muito pálida, porque era assim, né, dias e dias. Aí as pessoas às vezes não entendiam, porque as pessoas queriam me ocupar com obrigações, fora o meu, eu já trabalhava 9 horas por dia, já tinha um tanto de obrigação, e as pessoas ficavam procurando coisas para encher o meu dia e não entendia que eu precisava de ter tempo livre justamente para eu fazer o que eu não fazia há anos, que era sair com uma amiga, ir a um shopping, comer caranguejo, eu tenho o hábito de comer caranguejo, eu tinha até mais, e assim... Tem um bar aqui, um 294, que na semana tem um dia que era promoção de caranguejo. Então, o pessoal, uma amiga minha, que hoje virou minha cunhada, a gente interfonava uma para outra no trabalho. E aí, vamos hoje? Então, assim, era tão gostoso eu fazer aquilo que não era nada demais. Era sentar, conversar, rir um pouquinho, comer o que eu gostava e ir para casa cedo. Às vezes, 8h30 eu já estava em casa, da noite. E depois de um tempo, eu fui abraçada pelos meus amigos, né? Eu costumo dizer que o normal, quando a gente passa por um momento muito difícil, é que os amigos somem. A gente pensa que tem muitos amigos e que, na verdade, tem bem menos. Mas eu fui abençoada, né? Eu pensava que não tinha quase amigos, porque lembra que eu me afastei de todos, quase todos. Eu convivia praticamente com o pessoal que eu trabalhava e com o pessoal que era amigo dele, né? Do meu ex. Eu voltei a viver, eu voltei a fazer coisas básicas que eu não podia, Mesmo eu já estando em casa, morando só com meu filho, eu vivia em alerta, porque ele me seguia, entendeu? Então, pronto, um programa desse de eu ir ali no 294 comer caranguejo com uma amiga era uma confusão. E olha que meu filho ia, né? Então, quando eu perdi meu filho, eu comecei a fazer isso com mais vezes, porque eu ia uma vez na vida, mas atenta, alerta, sabe, dele poder aparecer. E depois que eu perdi, eu tive uma legião de amigos que me acolheram de verdade, não foi aquela coisa superficial, não. Tem uns que aparecem, que é aqueles curiosos, né, que quer só saber, vou lá para saber como foi isso, porque só sabe
né, da tragédia e fica querendo saber, isso aí vai ter em todo canto, mas tem aqueles que foi a maioria que me colocaram na família, sabe? E me abraçaram de verdade, me incluíram no dia a dia deles e que quando eu não estava bem, me chamavam para ir para algum canto e dizer, não, hoje eu não estou bem. Pois olha, vai sim, porque senão eu vou aí, vou deixar um prato de comida para você, de uma coisa que eu gostava. Então, isso é amor, amor de amigos, né? Eu tenho vários casais que me adotaram, até viajar, eles viajavam e contavam comigo também na viagem. Então, eu sou muito grata por isso e isso, sem dúvida, fez uma diferença absurda, porque eu fui revivendo, eu fui sorrindo de novo, né? No início, teve pessoas, assim, eu ia contar uma coisa engraçada do meu filho e eu sorria. E teve gente que me chamou a atenção, que eu não podia sorrir. Então, essas pessoas que me abraçaram de verdade, eu me sentia bem. Então, até para eu lembrar do meu filho, porque eu me pego pensando em várias coisas que a gente viveu e que a gente realmente sorri. Uma delas é até engraçado, porque eu passei um tempo sem usar vestido, saia, né? Porque ele estava naquela fase, ele passou uma fase assim, fez 2 anos, parece que ligaram um botão assim. Ele achava a coisa mais engraçada do mundo correr de mim. Então o povo dizia assim, eu lhe vi no shopping, você passou correndo? Era eu atrás do menino. E aí eu evitava a saia, mas eu ia para um aniversário, deixei ele arrumadinho na sala e fui me arrumar. Eu vim com um vestido. Quando ele me viu com o vestido, ele fez uma carinha assim, ó, parecendo com essa, inclusive. Só que ele fez a carinha, ele fez assim. Mamãe, você tá linda igual um dinossauro. Eu disse, eu devo estar linda mesmo, porque é igual um dinossauro, que o dinossauro com aquelas mãozinhas assim, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o elogio mais lindo que eu já tive na minha vida e mais puro. O tempo que a gente viveu foi muito intenso, né? Eu vivia de forma muito intensa e ele era muito alegre e eu curtia cada momento. Então, muitos momentos eu vou sorrir. E que bom que eu tive amigos, tive o discernimento da minha irmã de não me podar nisso. Minha irmã, ela fazia assim, eu dizia que queria... Eu passei um mês sem dirigir porque eu estava tomando medicações, adaptando ainda meu organismo. Mas quando eu saía assim, ela dizia só assim, vai com quem? Eu nunca fui de mentir, então eu dizia, vou com fulana e Beltrana. Ela dava um jeitinho de descobrir o telefone dessas pessoas e só perguntava, ela tá bem? Tipo, eu demorei mais um pouquinho, ela dizia, ela tá bem, mas ela cuidava de mim, ela me monitorava do jeito bom, né, de cuidado, de zelo, mas ela não me podou. Você não vai rir, jamais. Você tem uma ideia como as pessoas se aproveitam da situação da gente, emocional. No velório do meu filho, na hora de sair do velório para o lugar do enterro, disseram assim, olha, aí uma senhora dizia, entre aqui no carro, o carro do funeral, né? Entra aqui. Aí dá para ir um na frente, aí foi meu irmão na frente, aí dá para ir uma irmã sua aqui do lado e pronto, não dá para ir a outra, eu tenho outra irmã. Não dá para ir a outra porque aqui sou eu e tudo. E ninguém da gente, a gente estava tão acabado, eu, meu irmão, minhas irmãs, estava tão acabado que ninguém questionou isso. A gente foi calado até lá, e foi lá em Emaús, né? Quando a gente chega lá em Emaús, a mulher pergunta, eu posso deixar minha bolsa dentro do carro? E aí o motorista disse não, porque a função do carro é só trazer o caixão e ele vai voltar sem ninguém, não vai voltar com o povo. E aquilo acendeu na gente uma lanterninha, né? Para dizer assim, e quem é essa mulher se ela não é do centro de velório? Até então ela estava determinando quem é que ia e quem é que não ia no carro. Inclusive ela tomou o lugar de uma das minhas irmãs. E com o tempo essa mulher insistia, essa mulher pegou meu telefone, essa mulher queria ir me visitar, essa mulher queria que eu fosse na minha casa para receber ela, eu estava morando na casa da minha irmã. E minha irmã se estressou e disse, você não vai se encontrar com essa mulher se eu não estiver. Eu sei que a gente descobriu que a mulher era um freelancer, era uma senhora, freelancer desses veículos de comunicação. E que ela foi para ver se colhia alguma informação, se a gente dizia alguma coisa do que motivou o crime, do que, sei lá, né? Então, assim, ali eu me senti muito vulnerável. Então, eu entrava no supermercado depois disso, primeiro sentindo a maior falta porque eu fazia tudo com meu filho, né? Então, eu saía do trabalho, pegava ele na escola, se eu estivesse aqui no supermercado, era com ele. De repente, você se vê entrando naquele mesmo supermercado sem ele, já era estranho. E você fica se olhando assim, será que essa pessoa aqui sabe que eu estou vulnerável? Será que vai me aplicar um golpe? Será que vai me... Entendeu?
Então, tanto que eu fui para o psiquiatra, né, que meu irmão conseguiu uma consulta na mesma semana, e minha irmã disse assim, eu vou precisar sair, você ainda não foi atendida porque eu vou buscar minha filha na escola. Aí eu disse, não, pode ir. Quando ela saiu, que eu me vi sozinha na sala com outras pessoas que iam ser atendidas, aí eu ficava, será que esse homem sabe? Será que essa mulher sabe que eu sou a mãe do menininho, que eu virei a mãe do menininho que o pai matou, né? E naquela época, em Natal, só se falava nisso. Então, a minha vida foi muito exposta, né, de uma forma muito cruel. Mas mesmo assim, para você ter uma ideia, eu morei 8 meses e meio na casa da minha irmã. Caí lá de paraquedas, né, do nada. E passei 8 meses e meio, só voltei quando eu me senti bem. E ainda não voltei levando logo as roupas. Eu fazia encomenda de brownies, então eu disse, hoje eu vou dormir por aqui, porque tenho encomenda. Aí fui ficando, aí ela, ei, não volta mais não. Eu disse, eu acho que eu preciso retomar minha vida, mas eu ainda não tive coragem de ir lá tirar minhas roupas, eu dizia na época. Não fui ainda tirar minhas roupas porque eu não estou segura. Tipo, a qualquer momento, ela disse, você vai ficar com a chave da minha casa. A qualquer momento você pode voltar. E a roupa você tira, do jeito que você foi trazendo aos poucos, você vai levar aos poucos. E assim, por isso que eu digo que ela foi muito sábia em tudo, porque aí me deixou segura até para eu voltar, né? Mas assim, o ser abraçada pelos amigos e pela minha família foi muito importante, porque eu nunca estava só e eu deixei de me sentir vulnerável, eu fui criando mais força, né? Até passar a levar a vida, eu tento levar a vida do jeito mais normal. Eu conheci meu esposo, meu atual esposo, e aquela que dizia que não queria mais ninguém, e quando pensava em ter alguém, seria cada um no seu quadrado, eu já comecei a namorar morando junto. Morando junto, se é certo ou se é errado, eu já nem sei, mas eu me permiti viver aquela felicidade que estava vindo naquele momento. E era tão bom que eu dizia, meu Deus, eu não quero perder isso não, porque está de começo de namoro, porque ele faz meu café da manhã, ele faz tudo, então eu pensava que era só início, e não é. Até hoje, estamos juntos há 7 anos e meio, sendo 6 casadas, né? E até hoje ele faz questão de fazer meu café da manhã, de preparar o que eu estou com vontade de comer, ele cozinha super bem. E de quebra eu ainda ganhei uma família, porque ele tem 3 filhos, o nome do meu filho é Felipe, e o nome do dele é Felipe, se escreve do mesmo jeito, porque Felipe tem várias formas de escrever, o dele é do mesmo jeito. Ele tem um Tiago e tem Mariana. Então, assim, eu me permiti viver um novo relacionamento, ganhei uma família. E ele gosta muito de esporte, ele gosta muito disso, só que eu deixava ele gostar só. Eu não gostava. Ele acordava sempre cedo para ir correr, eu ficava dormindo. Mas na hora que eu quis virar a chave, ele foi muito importante porque ele me incentiva. Eu primeiro comecei com uma dieta e tudo, perdi um pezinho. E depois, quando eu já tinha perdido, eu comecei a gostar mais de algumas atividades e eu quero levar isso para o resto da minha vida, porque tem me feito muito bem, é bom para a cabeça. E hoje isso para mim é muito importante, a minha qualidade de vida, eu não digo só de atividade física não, mas eu digo mental. Então tudo que não me faz bem, eu hoje em dia me dou o direito de decidir não ficar. É por isso que eu tenho tanta sede de ressignificar, de viver. Tem períodos que eu estou meio para baixo, realmente tem datas mais difíceis, mas eu tenho sede de viver e de ressignificar a minha vida. Eu não quero, assim, minha vida não se resumiu a isso. Eu tenho vida, eu tenho um propósito de vida, eu tenho vontade de ser feliz. Eu fico muito orgulhosa de mim, de ter me permitido, porque eu tinha todos os motivos para não me permitir. Essa revista eu fiz pela internet, tinha que fazer bem rápido, que já estava com um prazo para acabar. Mas o que eu achei interessante depois de um tempo que eu fui ler, é que parecia que eu tinha feito depois que eu perdi, né? Porque eu dei tanta importância a ele, como ele realmente merecia, mas que as pessoas hoje em dia acham que podem olhar e achar que era porque ele não está mais aqui, eu quis fazer essa homenagem, mas não. Esse daqui eu já tinha feito antes, meses antes, inclusive. Então eu botei aqui na capa, né, meu filho, minha vida, você veio para me fazer feliz. Porque realmente eu acho que ele me completou, né? E eu costumo dizer que eu tenho a obrigação de ser feliz por nós dois. Eu digo, incompleta sim, mas infeliz não.
né? Completa você realmente, então, para você ver como ele era conhecido por ter o olhar brilhante, expressivo, as pernas bem grossinhas e por ser muito feliz. Então, aqui, nessa foto aqui já dá para ver isso, só não dá para ver as perninhas, mas vai ter outros que vai dar. Então, esse aqui era meu filho, vivendo intensamente, tudo para ele estava bom. Então, você vê, ó, uma pessoa aproveitando a vida sempre de pezinho no chão, brincando com o simples. Aqui ele está com o meu óculos. Então, isso aqui foi algumas fotos que eu reuni para fazer essa revista. Sempre muito feliz. Essa é a foto que está lá no jazido dele, que eu coloquei. Então, assim, muito expressivo, tudo para ele estava muito bom. Eu tentando tirar uma foto, ele olhou para mim e fez assim, como quem diga, tá legal aqui. Ó, ele era assim o tempo inteiro. Ó as perninhas. As pernocas grossas. Ó, o tempo todo assim, muito feliz. E graças a Deus eu tirei muitas fotos dele, porque é o que tem hoje, né? Memórias e o concreto é de foto. Eu vejo foto dele todos os dias, vídeos, quando eu estou precisando eu escuto a voz. Né? Tem vídeo dele rezando, tem vídeo dele pedindo brownie. Por favor, um brownie, faz assim com a mão. Então, assim, uma coisa que alivia meu coração é eu ter vivido com ele intensamente, sabe? Eu realmente, meu tempo livre era para ele. Então, isso aí eu não tenho assim na minha mente, eu devia ter sido mais presente, porque eu só não estava mais presente porque eu trabalhava o dia todo. Mas era meu ganha-pão, né? Eu preciso. Mas, inclusive para sustentá-lo. Mas o meu tempo com ele era de qualidade, né? E eu tentava esticar isso o máximo que eu pudesse. Essa foto aqui, ele foi para o aniversário e tirou todos os cataventos que estavam no chão e veio me dar como se fosse, ó, como se fosse um buquê. Então, o que eu digo para todo mundo é curta seus filhos e as pessoas queridas, porque o que fica é o que a gente viveu, as fotos. Às vezes a gente não quer tirar uma foto porque está se achando feia, está com o cabelinho não sei como. Só que as fotos é para quando chega o dia de ser depois, né? Depois do ponto final. Posso te dar um abraço? Pode.